Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 15 de fevereiro de 2018. Homem-Deus Frankenstein faz 200 anos. Em meados do século XIX, o naturalista americano Ralph Waldo Emerson escreveu em seu ensaio Natureza: o homem é um Deus em ruínas. Quando nossos antepassados contemplaram pela primeira vez a dimensão do divino, isso pode ter ocorrido ainda antes do Homo sapiens. Com os neandertais causaram uma ruptura entre a condição humana e o eterno. Desde então, termos consciência de nossa mortalidade, e o sofrimento que vem com a perda de entes queridos tem sido nossa bênção e nossa maldição. Em 1818, Mary Shelley publicou a primeira edição de seu romance gótico Frankenstein, ou o Prometeu moderno. Com apenas 21 anos, jamais poderia imaginar que sua obra se tornaria uma das mais famosas na história da literatura. Desde sua publicação, já são mais de 300 edições do romance e ao menos 90 filmes, fora inúmeros livros e ensaios acadêmicos. A origem do livro é quase que legendária. Numa noite tempestuosa de verão, em junho de 1816, Shelley, seu marido intelectual Percy Bysshe Shelley, e seu amigo e grande poeta, Lord Byron, estavam numa mansão às margens do Lago Genebra, na Suíça, chocados com a força da natureza. Para passar o tempo, pensaram numa competição: venceria quem escrevesse a história mais macabra. A morte parecia perseguir a jovem Mary Shelley. Em março de 1815, perdeu sua filha apenas algumas semanas após o parto. A perda do bebê traumatizou Mary profundamente, que sofria com visões do bebê morto. Num sonho, viu sua filha morta ser ressuscitada, após ser massageada vigorosamente em frente ao fogo da lareira. No romance Frankenstein, a massagem é substituída por correntes elétricas passando pelo corpo. Shelley sabia dos experimentos de Luigi Galvani e Alessandro Volta, explorando a conexão entre a eletricidade e a contração muscular. Usando a ciência de ponta de sua época, construiu um conto caucionário, que explora os perigos da relação entre a ciência e o poder. A ciência pode ir longe demais na busca pelo conhecimento? Eis o que Shelley escreveu no prefácio da terceira edição de sua obra, publicada em outubro de 1831. Viu pálido estudante das artes insólitas ajoelhado perante a coisa que havia criado. Viu fantasma hediondo deitado, após ação de algum engenho poderoso, mostrar sinais de vida, movendo-se com dificuldade, semivivo. Minha história tem que aterrorizar o leitor, pois é supremamente terrível o efeito de qualquer atividade humana que tente zombar do grandioso mecanismo do Criador. O sucesso apavoraria o artista, que abandonaria sua criação medonha, esperando que, sozinha, a pequena centelha de vida que lhe dera se apagaria. O cientista foi longe demais em sua invenção, zombando do poder divino ao tentar recriar a vida, o homem tentando ser Deus. Ao escrever a obra, Shelley parece buscar por uma espécie de cura, meditando sobre a morte da filha, abandonando a esperança de tê-la de volta em seus braços através de alguma intervenção científica. A mensagem é clara: a morte tem que ser aceita como sendo final, a criatura ressuscitada não é humana, flutuando entre o viver e o não viver, poderosa como um deus, mas profundamente solitária, abandonada pelo seu Criador. E não é esta a condição humana? Avançando 200 anos, a ciência de ponta da nossa época combina a eletricidade, a tecnologia digital e a genética. Muito mudou desde Galvani e Volta.
mas não há esperança de muitos de que a ciência poderá driblar a morte, criando uma espécie de mortalidade, indo além da fragilidade do corpo. Os transhumanistas, pessoas que buscam criar um ciborgue, um híbrido entre humano e as tecnologias digitais, acreditam que isso ocorrerá em breve. Possivelmente, através da clonagem genética, ou numa transferência da informação que existe em seu cérebro capturada no arranjo de seus neurônios e de suas conexões sinápticas para uma máquina capaz de reacendê-la, por assim dizer, tornando você, a sua essência, uma espécie de criatura digital que poderá passar de máquina em máquina como um programa de computador, a versão digital da ressurreição. O inventor e autor Ray Kurzweil prevê a chegada da singularidade, o dia em que máquinas inteligentes sobrepujarão os humanos em torno de 2040. Para tal, extrapola o crescimento da tecnologia, em particular, a capacidade de processamento de dados em computadores, concluindo que, em breve, computadores poderão simular o cérebro humano. Com isso, Kurzweil prevê a emergência de uma consciência digital. Obviamente, esse tipo de extrapolação é bem superficial, dado que não podemos prever o avanço da tecnologia como se fosse uma lei da natureza. Também não temos a menor ideia do que significa transferir a informação de um cérebro humano para uma máquina, ou se esse tipo de operação faz sentido. Pouco sabemos da consciência humana. Ainda bem. Mary Shelley escreveu sobre os perigos de estender a ciência a domínios onde temos pouco, ou nenhum, controle. Victor Frankenstein arrependeu-se do que criou, e o livro termina tragicamente. A pesquisa científica é irreversível. Ideias não podem ser apagadas por completo, mesmo quando têm consequências éticas terríveis. Alguém, ou algum grupo, irá explorá-las para seu próprio benefício. Assim é a natureza humana. Talvez o melhor modo de celebrar o bicentenário de Frankenstein seja a criação de uma organização internacional com a missão de criar salvaguardas para esse tipo de pesquisa, incluindo a modificação intencional do genoma humano. Por exemplo, a nova tecnologia conhecida como CRISPR, capaz de editar o genoma afetando a ação de genes específicos. Como muitas inovações científicas, essa tecnologia tem enorme potencial, tanto para o bem na cura de doenças genéticas como para o mal na criação de animais e mesmo semi-humanos com características diversas. Ao nível mais extremo, em princípio é até mesmo capaz de modificar a espécie humana como um todo, a vingança final de Frankenstein. Juntamente com a possibilidade e ameaça da inteligência artificial, não é à toa que a obra de Mary Shelley continua sendo tão influente. Todos deviam lê-la e assimilar suas lições. Lembre-se do que aconteceu com Prometeu. Na resposta à pergunta 540 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, os espíritos afirmam: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Sabe-se que o princípio espiritual é criado simples e ignorante, sem complexidade, de forma que estagiará milhões de anos nos reinos inferiores da criação mineral, vegetal e animal, onde desenvolverá funções mais complexas e conquistará a individualidade, habilitando-se para o despertar da inteligência e do senso moral. Em nosso nível de evolução, ainda é para nós uma incógnita a forma como Deus cria o princípio espiritual, e como o reino mineral aproxima-nos desse período inicial da criação. Naturalmente notamos que os espíritos superiores são muito econômicos quando tratam desse assunto, porque nos faltam palavras e conhecimento para uma compreensão mais abrangente.
Certamente, com o avanço da ciência, que se dá em um ritmo acelerado, futuramente teremos mais orientações sobre a evolução do princípio espiritual no reino mineral. O Espírito e Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier no livro Consolador, esclarece mais na pergunta 79 como interpretar nosso parentesco com os animais. Considerando que eles igualmente possuem diante do tempo um porvir de fecundas realizações, através de numerosas experiências chegarão, um dia, ao chamado reino nominal, como, por nossa vez, alcançaremos, no escoar dos milênios, a situação de angelitude. A escala do progresso é sublime e infinita. No quadro exíguo dos vossos conhecimentos, busquemos uma figura que nos convoque ao sentimento de solidariedade e de amor que deve imperar em todos os departamentos da natureza visível e invisível. O mineral é atração. O vegetal é sensação. O animal é instinto. O homem é razão. O anjo é divindade. Busquemos reconhecer a infinidade de laços que nos unem nos valores gradativos da evolução e ergamos em nosso íntimo o santuário eterno da fraternidade universal. Quando falamos que o princípio espiritual é um foco de energia, obviamente não se trata de uma energia qualquer, porque no ato da criação Deus está gerando os seus filhos, que povoarão o universo, tanto que na questão N27 do Livro dos Espíritos os benfeitores espirituais revelam que existem três coisas que são o princípio de tudo, isto é, Deus, Espírito e Matéria, Trindade universal. Na escalada evolutiva, após estagiar no reino mineral, que apenas servirá para questões estruturais do princípio espiritual, este irá para o reino vegetal, onde começará a desenvolver funções mais complexas, pois já começará a experimentar as sensações rudimentares, a respiração, a alimentação, a sensibilidade e terá um sistema nervoso ainda embrionário, portanto, estará submetido a uma vida mais organizada, onde estará presente a vitalidade. Após milhões de anos, estará habilitado a ingressar no reino animal, onde, através do instinto, começará a desenvolver as bases da inteligência, que permitirá ao princípio espiritual converter-se em espírito, quando adquirir a razão, permitindo o ingresso no reino nominal, não podendo ser esquecido que há os elos de transição entre esses reinos, que poderão se dar em outros mundos ou nas regiões espirituais. Com todo o conhecimento que tem a humanidade, ela só pode fazer um corpo, que deve receber um espírito que passou por bilhões de anos de evolução, como esclarece a doutrina espírita. Esta foi a crônica do amanhecer de 15 de fevereiro, por Feijão.